1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunires na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovado se torne conhecido em vosso meio. Quando, pois, vos reunires no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirs para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Apóstolo Paulo, dando o ensinamento da Santa Ceia, deixado por Jesus Cristo para os discípulos passar para o povo. O apóstolo Paulo prescreveu, ele escrevia em cartas
1 Coríntios é a primeira carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escrevia sempre em cartas, porque naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje. Se fosse igual hoje, não seria em cartas. Mas como aquele tempo não tinha e tudo era longe, ele escrevia em cartas. Certamente naquele tempo já existia o correio, porque ele escrevia em cartas e chegava nas outras igrejas, em outros lugares, em outras cidades. E a palavra ele estava dando ensinamento, ele falou para que as pessoas que fossem tomar a Santa Ceia, que cada um examinasse a si mesmo, que não podia ter entre as pessoas que estavam ali na igreja, não podia haver divisão entre as pessoas. E quando elas se reunissem na igreja, era para elas tomar a ceia, mas não podia haver divisão entre eles. Não poderia haver intriga, confusão, mentira, inveja, ódio. Não poderia ter nada disso para tomar a ceia. E assim hoje acontece, não pode hoje também ter isso para tomar a ceia, que não é das pessoas, a ceia é do Senhor. E ele fala, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados tomem conhecimento em vosso meio. As pessoas que eram batizadas, que tomavam a Santa Ceia, não podia ter intriga e confusão com ninguém. E assim os outros que estavam ali também iam aprendendo a seguir o mesmo ritmo, que era o ritmo certo deixado por Deus. E ele continua falando, quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a quem tenha fome, ao passo que também a quem se embriague. Quando vai participar da Santa Ceia, vai participar do pão como o corpo de Jesus e do suco de uva como o sangue. Não é um suco de uva para a pessoa se embriagar, porque naquele tempo não era o suco de uva de hoje, era o vinho. Mas o vinho feito também naquele tempo só da uva. Não como hoje, que é o vinho que as pessoas colocam o álcool no meio. E a palavra, ela continuou falando, não tendes porventura casa para comer? A Santa Ceia não é comida. Muitos pensam que a Santa Ceia é comida. Santa Ceia é a comida, é o alimento, mas é um alimento espiritual para o corpo. O pão é o corpo de Jesus, é o pão espiritual para fortalecer a pessoa. E o suco de uva, que representa o vinho, ele também é para fortalecer a pessoa. É uma bebida que é comparado com o sangue de Jesus Cristo. É a parte espiritual. É o alimento, mas é o alimento espiritual. Alimento para a alma e não alimento para o corpo, como muitos pensam que é. As pessoas se enganam muito quando se fala na ceia do Senhor. Ele continua falando, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Ele também recebeu a palavra de Jesus para ele passar para as pessoas. No mesma noite que Jesus foi traído por Judas Iscariote, foi nessa mesma noite que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, ele falou para que as pessoas fizessem a Santa Ceia do Senhor, os discípulos passassem o ensinamento
e as pessoas fossem seguindo os mandamentos passados pelos discípulos, fazendo tudo em memória de Jesus Cristo. E continua falando, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Não é bebido o cálice do suco de uva ou do vinho, não é bebido assim como as pessoas pensam de qualquer maneira. É tomada a ceia do Senhor, lembrando de Jesus, em memória dele. Ele deixou bem falado para os discípulos. Os discípulos foram passando para o povo, foi passando para as pessoas e hoje está nas igrejas, mas veio do próprio Jesus passado para os discípulos. E o que nós somos hoje na terra, somos também discípulos de Jesus. E a palavra continua falando, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu no corpo e no sangue do Senhor. Que cada pessoa examine a si mesmo, que cada pessoa examine a si mesmo se ela pode comer do pão e beber do cálice da santa ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo continua falando, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Quem come sem estar cumprindo os mandamentos certos de Deus, esses come e bebe para juízo dessas mesmas pessoas. E ele fala, por esse motivo, há entre vós pessoas fracas e pessoas doentes, e não poucos que dormem, pessoas fracas e doentes, por estar comendo a santa ceia do Senhor, comendo como comida, e não comendo o pão como corpo espiritual, e bebendo o suco como sangue de Jesus. O apóstolo Paulo falou para cada um examinar a si mesmo se estava preparado para tomar da santa ceia do Senhor. E ele continua falando, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele fala, porque se nós somos julgados a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós somos julgados direto por Deus, que vê todas as coisas. E Deus, o apóstolo Paulo falou, Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós que somos crentes, que seguimos os mandamentos de Deus, nós não podemos ser julgados como o mundo, como as pessoas que estão no mundo do pecado, porque nós somos separados por Deus para fazer diferença e para ser diferente das pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. E tem que seguir os mandamentos de Deus, certo? E os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui na Bíblia Sagrada. E ele fala, continua falando, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns aos outros. Ele falou para as pessoas, quando se reunir para tomar santa ceia, em poucas pessoas ou em muitas pessoas, que uma pessoa espere a outra na hora de participar da ceia do Senhor. E ele continuou falando, se alguém tem fome, coma antes na casa, a fim de não vos reunir para juízo. Se alguém tem fome,
e vá à igreja o dia da Santa Ceia, coma na casa, coma comida para o corpo na casa, porque na igreja a ceia do Senhor é para a parte espiritual, é o fortalecimento espiritual que as pessoas estão precisando na terra, mas para isso as pessoas têm que, cada uma, examinar a si mesma, ver o que estão fazendo com as suas vidas, se não estão mentindo, enganando e sendo falsas para poder participar da ceia do Senhor, tem que estar cumprindo os mandamentos do Senhor de verdade. Se toma a Santa Ceia do Senhor em pecado, serve para juízo, serve para doenças no corpo, serve para sofrimento, para aquelas próprias pessoas que tomar. Ele fala, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Mais ensinamento ele ia dar para as pessoas daquelas igrejas quando ele viesse e estivesse com eles no mesmo lugar, porque ele não estava no mesmo lugar, ele estava em outra cidade, em outra igreja, e naquele tempo era longe, então ele escreveu no final que outros ensinamentos ele ia dar quando ele estivesse junto com eles na igreja. Glórias e glórias a Deus. Essa é a palavra da Santa Ceia do Senhor.